Muito obrigado pelas palavras. De facto, é verdade. Eu tenho sempre um particular gosto em vir aqui à faculdade. E, portanto, qual é a minha ideia? Portanto, eu faria aqui uma apresentação o mais rápido possível das renováveis e depois o meu interesse seria que pudéssemos falar um bocado, não é? Portanto, isso é a vantagem de não sermos também demasiados, facilita também o diálogo, mas estaria à vossa disposição. Bom, basicamente, isto é recente, não é? A companhia, em 2005, portanto há 10 anos, tinha uma dimensão relativamente reduzida, era uma companhia que estava em Portugal e em Espanha, e basicamente porque é que estava em Portugal e em Espanha? Porque a EDP comprou uma empresa, que era a Isocantábrico, que tinha uma filial de renováveis. Em 2006, já com a atual administração, portanto, fizemos na altura um diagnóstico estratégico a nível da EDP e chegámos à conclusão que havia ali 3 áreas onde nos devíamos desenvolver. Uma delas era aquilo que estava na altura se falava mais, que era consolidar a posição na Península Ibérica, na atividade grossista. A outra era, portanto, ter uma estrutura no Brasil mais equilibrada entre produção e distribuição. Na altura estávamos muito expostos à distribuição, fundamentalmente. E em terceiro lugar, teve-se a noção de que o mundo ia mudar e que as energias limpas iam ter um peso muito grande. Como veem, a EDP, como vos mostrei na página anterior, tinha um peso muito pequeno nestas tecnologias limpas mais modernas, tem um peso clássico muito grande na hídrica, mas de facto tinha aquela dimensão. De onde? Chegámos à conclusão que uma área onde nos devíamos desenvolver era precisamente na área de energias renováveis e apontou-se a eólica como o mais importante. Partimos de Portugal e Espanha e avançámos para novos mercados europeus, designadamente de leste, que é a Roménia e a Polónia, a França e naquele não é a Polónia, aquilo é a Bélgica, não é a Roménia, é a Bélgica, peço desculpa, a Roménia veio depois, e fundamentalmente os Estados Unidos. A EDP fez na altura o maior investimento, provavelmente sempre, nos Estados Unidos, onde comprou uma empresa que já com alguma dimensão, que era o terceiro operador. Bom, com tudo isto, a EDP, portanto, precisava, no fundo, naquele momento que estamos a falar de um investimento de mais de 2 bilhões de euros, que foi financiado na altura com um dos maiores IPOs da época, em 2008, 2009, e em que de facto levantámos cerca de 1,5 mil milhões com a venda de 22% da empresa. E de facto, isto foi fundamental, e digo-vos, foi também às vezes é preciso sorte, foi relativamente arriscado o investimento que se fez nos Estados Unidos, porque investimos primeiro e levantámos fundos depois. Aquela operação que está ali, e portanto, foi necessário decidir, mas depois também é preciso um bocado de sorte, porque aquela transação, 15 dias depois, não se tinha feito. Estão a ver, estamos em 2008, períodos complicados, e conseguimos fazer aquela transação. Com base naquilo, mantivemos o crescimento, estávamos já em 6 países, passámos para mais 6, e agora sim, está ali a Roménia, entramos no Brasil, portanto, Inglaterra, Canadá, México, e portanto, neste momento, estamos hoje em 12 países. Como veem aqui, temos uma potência instalada neste momento à volta de... Neste momento em que eu falo, já ultrapassa ligeiramente os 9 gigas. Para ter uma noção dos investimentos, cada megawatt é um investimento de 1.400.000 euros. Portanto, estamos ali a falar de um investimento de cerca de 12 bilhões de euros. É o que está ali em questão. E nós, como veem, estamos bastante diversificados. O maior mercado é o mercado americano, o segundo é o espanhol, o terceiro é o português, e depois temos algumas posições importantes na Polónia, na Roménia, em França. Estamos também a desenvolver o offshore e entramos no México. Como veem, temos posições relativas em alguns mercados grandes e sobretudo, destaco o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, onde somos o terceiro mercado, o terceiro operador a nível dos Estados Unidos. Em termos de crescimento, a produção tem crescido a uma taxa de 21% ao ano, portanto, estamos perto dos 20 terawatt de produção e somos o quarto produtor a nível mundial, atrás da Iberdrola, que é o primeiro, a Nexter é americana, que é o segundo, e a terceira é chinesa, como imagina pelo nome. Enquanto multinacional, isto é curioso, somos o segundo, porque a Nexter é uma empresa americana 100% e a chinesa é chinesa. Portanto, de facto, somos o segundo. Agora, de facto, somos o quarto a nível mundial na indústria eólica. Em termos de desempenhos operacionais, utilizando assim as métricas mais usuais, temos tentado primar por altos níveis de eficiência. Portanto, a disponibilidade, digamos, é um dos mais importantes. A disponibilidade é, no fundo, corresponde a que estamos disponíveis 97,5% do tempo.
portanto, porque se tivéssemos aquelas turbinas todas, não tivéssemos disponíveis, era o mesmo que nada, não é? O vento podia estar e aquilo não existia. O fator de carga, que é o load factor, à volta de 30%, isto pode não vos dizer nada, mas deixavas um pouco a ideia, eu já te voltarei a falar nisto, que nos vários mercados onde estamos sistematicamente acima. E isto porquê? Não é por acaso, é porque procuramos escolher os sítios onde estamos. O custo por megawatt, temos vindo a ter uma redução do custo por megawatt efetuado. O que é bastante importante também em termos de desempenho operacional. Em termos de resultados de exploração, as receitas têm crescido cerca de 18% ao ano, o resultado operacional de 17% ao ano e o cash flow à volta de 19% ao ano. Já agora, para ser mais rigoroso, aqueles 700 milhões é antes de encargos financeiros e antes de dividendos a minoritários. Se tirar os encargos financeiros e dividendos a minoritários, estamos a falar de um cash flow, digamos, disponível para os acionistas da ordem dos 400 milhões. Portanto, é dinheiro o que se está realmente a fazer. Bom, isto é tudo muito bonito, mas se só olhar para o comportamento das ações desde o princípio, o aspecto que veio aqui não é particularmente brilhante e o mercado, neste momento, embora hoje esteja um bocadinho melhor que isto, no final do ano estava a 5,5, agora está a 5,9, mas se olharem para aquilo veem que estamos francamente abaixo do IPO, já tivemos muito pior, mas isso não é propriamente de consolo, mas de facto o mercado não está neste momento ainda a reconhecer e acho que é importante perceber porque é que as coisas são assim. Portanto, sendo o desempenho operacional relativamente interessante e sendo nós a quarta companhia do mundo nas renováveis, porque é que o mercado ainda não está lá? E isto acho que vale a pena perceber, que tem a ver com aquilo que está aqui neste quadro, é que há alguns anos, por exemplo, quando se lançou em 2008, 2009 a EDP Renováveis, uma pessoa bastava dizer que era verde para ser considerado atrativo por si. Isto era simpático, era fácil e era assim. Hoje em dia, começou-se, de uma certa maneira, a considerar que a indústria renovável, designadamente a eólica, era uma indústria subsídio-dependente. Sendo uma indústria subsídio-dependente, significa o quê? Que está sob o foco de, bem ou mal, está sob o foco da regulação, da opinião pública e a partir de certa altura as indústrias renováveis passaram a ser, e já vamos ver se isto é verdade, se não é, a ter um bocado o estigma de serem indústrias que viviam de subsídios. E quando se pensa em subsídios, se pensam em subsídios, depois vêm os governos, tiram os subsídios e o modelo económico vai para aí abaixo. Como vamos ver já um bocadinho mais daqui a bocadinho, isto é uma visão que não corresponde de facto à verdade. Uma coisa é subsidiação, que a indústria não precisa. Outra coisa é previsibilidade, que qualquer empresa precisa, sobretudo quando é muito capital intensivo. E o problema é que aqui se vai pôr, e eu já vou voltar a isto, é que as indústrias eólicas, como funcionam com custos marginais praticamente zero, portanto, o preço da eletricidade, como qualquer preço de mercado, faz pela interseção da oferta e da procura. E o que acontece é que as indústrias eólicas, como funcionam com custos marginais zero, quanto mais eólicas mete no mercado, mais afunda o preço. De onde, como a eólica tem um preço fixo, o que acontece é que quanto mais eólicas há, mais baixo é o preço da eletricidade no mercado grossista e portanto, mais se cria uma aparência de subsídio que não existe. O que é certo é que, embora não exista, parece, numa análise superficial, e o que levou a que alguns países, designadamente Espanha e em menor escala a Roménia, tenham imposto medidas retroativas à remuneração e afetado substancialmente a rentabilidade da companhia. Fica com a ideia que isto não é verdade em todo lado, ou melhor, o caso espanhol foi um caso de exceção. Na generalidade dos países isto não aconteceu. Eu aqui dou dois exemplos, Portugal e Itália, em que de facto houve necessidade de renegociar, mas a renegociação manteve o equilíbrio económico-financeiro, e quando eu digo Itália, digo e Portugal, podia dizer o mesmo para a França, que foi a mesma coisa, e podia dizer por meio de razão para situações como os Estados Unidos, em que, por exemplo, nos Estados Unidos, como sabem, há uns anos para cá, houve um fenómeno novo, foi o shale gas, não é para o gás de xisto, que baixou brutalmente os preços da eletricidade, mas nos Estados Unidos nenhum contrato foi posto em questão. Portanto, esta ideia de que todos os países puseram em causa a retroatividade não é verdade. Espanha foi uma exceção. O que é certo é que teve impacto, como vamos ver já de seguida. No nosso caso concreto, nós tivemos uma redução de 1/3 do resultado operacional em Espanha. Isto representou, no nosso caso, um impacto de cerca de 70 milhões nos resultados da companhia. Uma companhia que tem uns lucros do ano passado de 130 milhões, em 2013,
70 milhões, como devem calcular, é muito dinheiro.